Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 21 de junho, está em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 23. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu corpo é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Meus irmãos, hoje, em comunhão com toda a igreja, nós celebramos a memória litúrgica de São Luís Gonzaga. Então fica o convite para você acompanhar um pouco a meditação sobre a vida do santo de hoje, lá no Inspira Santo. Só você colocar lá no YouTube, Inspira Santo e a data, 21/6, que vai aparecer lá. Vamos meditar aqui no Evangelho do dia. E o Evangelho de hoje, eu gostaria de convidar para que todo mundo possa olhar para dois elementos que aparecem no Evangelho de hoje: o coração e o olho. São duas partes do nosso corpo que são ressaltadas por Jesus no Evangelho de hoje: o coração e o olho. E, em primeiro lugar, Jesus cita o tesouro. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem destrói. E ele termina dizendo: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele nos chamou a atenção para não colocar o nosso coração sobre as coisas que passam, como ele diz: aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, é preciso juntar tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. É o coração voltado para aquilo que não passa. Não é à toa que em toda Santa Missa, um pouco antes da consagração, nós respondemos ao sacerdote que representa ali a pessoa de Jesus, dizendo, ele diz, corações ao alto, e nós dizemos, o nosso coração está em Deus. Como para dizer o seguinte: para enxergar, contemplar o mistério que está sendo celebrado, especialmente daqui a pouco, no momento da consagração, em que pão e vinho se tornarão corpo e sangue de Cristo, nós precisamos ter o nosso coração voltado para o alto. Sussum corda, corações ao alto. Coração voltado para aquilo que não passa, para aquilo que nada no mundo pode destruir, porque pertence a Deus, é eterno, não passa. E aí, Jesus ele complementa essa chamada de atenção sobre o coração, que deve estar voltado para o verdadeiro tesouro, que é aquele que não passa. Jesus fala sobre o olho. E sobre o olho, Jesus diz, o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. E aqui a gente pode enxergar o seguinte: Santo Tomás de Aquino, e a igreja segue isso em grande parte, ele diz que a nossa alma ela é composta por diferentes potências ou diferentes faculdades. E as mais elevadas são a vontade e a inteligência. E Santo Tomás de Aquino diz que a vontade ela é orientada pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto. O que isso significa? Se a nossa inteligência está desordenada, se a nossa formação está ruim, se o nosso entendimento é deficitário, é insatisfatório, a nossa vontade ela é má conduzida. Então, por exemplo, se eu entendo que o centro da minha vida está, por exemplo, numa mulher,
ou numa pessoa humana, o meu coração, a minha vontade vai se inclinar para aquela pessoa como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ou seja, aquela mulher ou aquela pessoa passa, na prática, por mais que eu negue, mas na prática, ela ocupa para mim o lugar que seria de Deus. E isso eu chamo a atenção para todos nós, inclusive os irmãos aí nas casas. Às vezes, por toda a história de vida que a gente tem, a gente colocou isso no nosso entendimento, no nosso intelecto, na nossa inteligência. A gente colocou isso, de que a coisa mais importante no mundo é uma pessoa. E quando aquela pessoa está ausente da nossa vida, quando ela nos decepciona, parece que o nosso mundo cai. Por quê? Porque o nosso intelecto, a nossa inteligência está deturpada, está desordenada e, consequentemente, ela vai orientar errado o nosso coração. Por isso que, para que o coração esteja voltado para o verdadeiro tesouro, que é aquele que não passa, o nosso entendimento, ele precisa ser como esse olho que é sadio. E é interessante que Jesus diz, se o olho está sadio, ou seja, se a nossa inteligência, se o nosso intelecto, o nosso entendimento está sadio, todo o nosso corpo fica iluminado. Porque quando eu entendo, por exemplo, qual é o verdadeiro valor de um ser humano, de uma mulher, de uma criança, o meu coração tende a seguir aquele entendimento que eu tenho. Então, vale a pena, pessoal, vale a pena, frequentemente, a gente fazer uma espécie de manutenção nesse nosso olho espiritual. Como é que nós temos olhado para as coisas da vida? Se a gente não faz esse exercício espiritual, para dizer bem claramente, se a gente não reza, se a gente não coloca as realidades da nossa vida diante de Deus, se a gente não faz exame de consciência, a nossa tendência é olhar para as coisas, para as pessoas, de uma forma desordenada. A gente passa a olhar para a esposa, para a namorada, para os filhos, para os irmãos de comunidade, para a igreja, de um modo distorcido. Por quê? Porque a gente passa a sujar esse nosso olhar com o nosso pecado, com o nosso egoísmo, com as nossas feridas, com a nossa indiferença. E, na medida em que a gente enxerga as coisas da vida errado, a gente induz o nosso coração a amar, em primeiro lugar, aquilo que não é o mais importante. E a gente se divide. A gente fica cindido, dividido interiormente. Nos falta a paz. A paz que é o próprio Cristo, o príncipe da paz, ele é a nossa paz. A paz no Evangelho é, sobretudo, essa unidade interior, essa plenitude. Quando nos falta o Cristo, a nossa paz, nós nos dividimos interiormente. Nós ficamos cindidos, nos perdemos, perdemos a nossa paciência, perdemos, a nossa vida fica vazia, fica sem sabor. Porque o nosso coração está voltado para as coisas que passam, para aquilo que não é o mais importante. Porque o nosso entendimento ele está obscurecido. Vamos meditar sobre isso hoje, pessoal. Como é que está o nosso olhar diante do mundo? Especialmente, será que eu enxergo o mundo a partir de Cristo? Será que eu consigo enxergar o mundo com o olhar de Deus? Será que eu consigo ver Deus nos irmãos, nas situações da vida? E, consequentemente, o meu coração, a minha vontade se inclina para Deus em primeiro lugar? Vamos fazer essa meditação e lembrar que essa meditação não deve ser feita somente hoje, mas todos os dias, permanentemente, para que o nosso coração esteja sempre, para que o nosso olhar esteja sempre sadio. E como diz Jesus, se o nosso olhar está sadio, todo o nosso corpo está, inclusive o nosso coração. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.